Poxa, hoje vai ser uma live bem bacana, não só porque a convidada é super especial, uma amiga minha que estudou comigo na faculdade, mas também a gente vai fazer um sorteio, né, de dois medidores, medidores de pressão arterial. Então tá um clima aí de expectativa para ver quem vai ganhar o sorteio, que vai ser realizado no final da live. Então depois da live a gente vai, um pouquinho antes de terminar a live, a gente vai realizar o sorteio e informar quem foi o vencedor aqui mesmo, já vamos falar. É importante só lembrar, né? Um pouquinho antes do sorteio eu vou falar das regras, mas esse sorteio, né, foi uma campanha que aconteceu do dia 20 de maio até o dia 21 de junho, no Facebook e no Instagram da Gold Saúde Integrada. Então quem participou nesse período vai concorrer ao sorteio aqui hoje. Então não dá mais para ninguém participar, ninguém entrar agora e concorrer. Então quem participou lá da campanha lá atrás está concorrendo, né, aos dois medidores de pressão arterial, e não dá mais para ninguém entrar agora, tá? E aí um pouquinho antes do final da live a gente vai fazer o sorteio, eu vou explicar as regras e vou fazer o sorteio. Só estou vendo se a Flávia entrou, a Flávia ainda não entrou aqui, para depois chamar ela. Bom, ela entrou aqui agora, boa. Então, boa noite a todos. Eu acho que todos já conhecem, mas é sempre bom lembrar que a Gold Saúde Integrada é um aplicativo que irá facilitar a gestão da saúde do idoso, né? Um aplicativo fácil de usar, é muito fácil de você subir as suas informações de saúde nesse aplicativo. Você pode compartilhar essas informações com quem você quiser, com quem tiver autorizado por você. Os indicadores de saúde são imputados dentro desse aplicativo pela Golds. Então, eles são mostrados em formas de gráfico, né, para você comparar exames anteriores com exames atuais. É possível você guardar informação de saúde de toda a família, não só do idoso. No aplicativo também informa o horário de tomar remédio, informa agenda de consulta, agenda de exame, tá? O idoso pode indicar dentro do aplicativo se ele está se sentindo bem ou não, e aí o cuidador que tiver cadastrado vai receber essa informação e pode conversar com o idoso de forma mais rápida. Vai ter o botão do SOS, e uma coisa bastante importante que o idoso, né, quem utilizar o aplicativo pode compartilhar essas informações com o médico. Então, imagine você vai passar em consulta com o médico, está lá o cuidador, o idoso na frente do médico, o médico solicita um exame, você rapidamente abre o aplicativo, já mostra o exame que ele quer. Isso facilita muito a compreensão dos problemas que aquela pessoa tem durante a consulta, facilita um diagnóstico mais rápido, mais preciso. Então é um aplicativo que vai ajudar bastante nessa questão de gestão da saúde do idoso. Já está em fase de teste, a gente está testando ele lá em Niterói, no Rio de Janeiro, mas ele já está nas plataformas tanto do iOS quanto do Android. Então quem quiser baixar aí, principalmente os novos usuários que entrarem nessa campanha do medidor da pressão arterial, depois eu vou informar no final aí, mas todo mundo já pode acessar eles tanto pelo Android quanto pelo iOS nas lojas aí, tá bom? Bom, vamos lá, vou chamar aqui a Flávia. Deixa eu achar ela aqui. Eu já chamo ela para... ver se ela recebeu o convite lá. Oi, Rô, Oi, tudo bom? Doutor Rodrigo, tá me, tudo bem? Pode chamar de Rô, não tem problema. tá me Tô ouvindo vendo bem. direitinho?
Tô te vendo bem, tô te ouvindo Tudo bem jóia. também. Tudo bem com você? Legal. Flávio, obrigado aí mais uma vez por você ter topado esse bate-papo aí com a gente quarta-feira à noite. Eu sei que você tem uma família grande, mas você deixou uma horinha para a Eu que gente. Fiquei gostaria de feliz. agradecer o Obrigado. convite. Eu acho muito importante o Instagram, porque ele é um canal de comunicação e informação, e o público, eu acho que merece ter informação de qualidade médica, porque existe muita fake news, muitas inverdades na área da medicina e cabe a nós, profissionais sérios como você, a dar esse tipo de informação. Então, eu fico muito lisonjeada pelo convite. Obrigada. Legal, eu que agradeço, Flávio. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu já dei um spoiler ali, falei que a gente é colega de turma lá na Faculdade de Medicina do ABC. Mas fala um pouquinho da sua formação, aí até você se tornar cirurgião vascular. E aí depois a gente Então, começa a falar um pouquinho. eu acabei a faculdade, aí eu fiz 2 anos de residência em cirurgia vascular. Depois, eu fiz, então eu fiz 2 de geral, 2 de vascular, endovascular. Eu tenho uma formação, vários cursos. Que é a cirurgia endovascular? É uma cirurgia minimamente invasiva que a gente utiliza catéteres, stents. E eu também fiz um título de ultrassonografia vascular. Então, tem a parte clínica, tem a parte cirúrgica e tem a parte de diagnóstico. Então, eu vivo estudando, assim, Ah, fiz um legal. treinamento bem completo. É, a É. gente não para de estudar, né? Essa é a verdade. E Flávio, vou fazer uma brincadeira assim como eu, oftalmologista, muitas vezes sou chamado de oculista. O cirurgião vascular, às vezes, é o Isso. médico das varizes, né? Mas, com certeza, o cirurgião vascular faz muito mais coisa do que só varizes, óbvio. Então, eu queria que você explicasse, assim, rapidamente, o que o Então cirurgião vamos lá. vascular faz. A gente tem um sistema circulatório. Então eu brinco que é um encanamento. O cirurgião vascular, ele cuida desse encanamento. Então, o coração é a principal bomba. Ele bombeia o sangue através das artérias. E o sangue viaja por essas artérias, vão até as extremidades, vai até o dedinho do pé, levando sangue oxigenado e volta pelas veias. As células, elas filtram esse sangue oxigenado, devolve esse sangue sem oxigênio para voltar pelas veias e parar no pulmão. Então, toda essa circulação, o cirurgião vascular, ele cuida, exceto da circulação do próprio coração, que é o cirurgião cardíaco, e da circulação da cabeça, que é o neurocirurgião. Mas todas as artérias e as veias fazem parte do escopo de tratamento do cirurgião vascular. E existe um terceiro conduto, que são os linfáticos, que são pequenos fios de cabelo, assim, é como se fossem fios de cabelo, são vasos que ajudam a drenar também todo esse líquido que fica para fora da circulação e para fora das veias, que é o famoso edema ou inchaço. Então, o cirurgião vascular cuida das artérias, das veias e dos linfáticos. Tá. Não, perfeito. Porque, às vezes, muitas pessoas confundem com a questão de doença cardiovascular, né? Como tem o nome vascular no mesmo, né? No meio. Então, o cardiologista vai cuidar da doença cardíaca, mas o cirurgião vascular vai cuidar desses vasos como um todo, de todo o organismo, né? E a principal atenção de vocês é a questão das extremidades. Sim. Né? As extremidades, elas são muito acometidas pelas doenças das artérias e também das veias. Qual que é a principal doença das artérias? É a aterosclerose. O que significa isso? É uma deposição de placa de gordura nas artérias. Pode ser nas artérias da cabeça, do coração e das extremidades. E o paciente idoso, o paciente maduro, existe cronologicamente um aumento dessa deposição. Existe a parte genética que propicia, mas também hábitos de vida.
pessoas que têm vida mais saudável, que praticam atividades físicas, que cuidam do colesterol, tem menos deposição de gordura nas artérias do corpo. E o que acontece se depositar muita artéria, por exemplo, no coração? Aliás, placa de gordura e colesterol no coração. A pessoa pode progredir por um infarto, tá? E na perna, um entupimento. Então, problema das artérias grave é um entupimento por placa de gordura e inflamação e obstrução. E é por esse motivo que as pernas normalmente incham? É esse o mecanismo de inchaço da perna? A perna, não? ela incha principalmente... A primeira causa de inchaço na perna são causas cardiológicas. Então, uma causa super comum é um coração cansado, um coração inchado e alteração de pressão, tá? As causas vasculares, a que mais pode levar inchaço na perna é as varizes, que afetam as veias. Então, vamos lá, para organizar. Vamos voltar lá. O cardiologista, ele é responsável por cuidar da doença clínica do coração. Uma doença super comum é a hipertensão, arritmias, alteração do funcionamento do coração, da bomba que leva o sangue por esses condutos que são as artérias. Então, a gente tem que diferenciar, tá? Certo. Medicamento é uma das últimas causas. As causas vasculares, elas ficam no meio do caminho, tá? Então, assim, quando o paciente chega no nosso consultório com inchaço nas pernas, o que a gente faz? A gente tira uma bela de uma história, a gente conversa com o paciente, a gente examina esse paciente, a gente vê se a circulação dele tá boa ou não, se ele tem algum problema de pressão, se o coração dele bate num ritmo adequado, para a gente classificar aonde pode estar esse problema. E aí a gente pode partir para exames, né? Exames. Dos mais variados, desde um eletro, um hemograma, um raio-x para ver o tamanho desse coração, até o ultrassom da perna, que a gente consegue classificar aqui no consultório de cirurgia vascular se esse paciente tem um problema nas extremidades, nas artérias da perna, se ele tem varizes, e aí a gente classifica ele. Mas a maior causa de inchaço nas pernas é problemas no coração e, por incrível que pareça, muito ganho de peso, obesidade, incha também as pernas, tá? Porque é como se tivesse aquele peso impedindo que o sangue retornasse. E também o sedentarismo. A falta de atividade física. O homem, ele foi feito para caminhar. Se ele não caminha, ele fica muito tempo parado e incha as pernas também. Isso depois a gente pode até conversar a respeito de algumas atividades de profissão, laborais, que incham as pernas. Porque, na verdade, você estava falando sobre a aterosclerose e acho que, se eu não me engano, foi na última live, umas 2 atrás, ouvindo, né, a pessoa que a gente convida para falar. É engraçado como a gente sempre cai no mesmo tema. Eu acho que esse é a grande importância aqui. Então, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que passar no médico com uma frequência, tentar fazer exames, descobrir as doenças de uma forma mais rápida para a gente conseguir prevenir, né? Ou tratar mais cedo se você já tiver com aquela doença. Então, essa informação ela é sempre dada por qualquer especialista aqui nas lives da Golds, hein? É impressionante. Então, mais uma vez, tem mais uma super médica aqui falando sobre aterosclerose e a gente tem que se cuidar antes. Tipo, a gente vai ter com o envelhecimento, é uma coisa natural. O vaso vai sofrer um pouco mais, a gordurinha vai acumular, mas cabe a gente se prevenir antes desse fato para que esse problema não seja mais grave. E o cirurgião vascular, a gente faz um check-up. E hoje, aqui no consultório, eu fui tirei um título de radiologia por ultrassom
e até tomografia, eu sou titulada em ultrassom vascular, porque o paciente vinha e eu não via muito sentido mandar ele lá para o laboratório fazer o exame e voltar. E hoje, em tempo real, conversando com ele, eu já consigo saber se ele tem algum indício desse começo dessa doença, porque prevenir a aterosclerose e parar essa doença, a gente consegue mudar a vida do paciente. Hoje a gente consegue falar para o paciente, olha, se você não se cuidar, se você não fizer atividade física, se você não se alimentar bem, se você não dormir bem, se você diminuir carga de estresse, esses pontinhos de cálcio que já aparecem no seu ultrassom, eles vão progredir e no futuro você realmente vai ter problemas, como entupir essas pernas, pode até perder perna, como infartar. Ou aterosclerose, até relacionado à obstrução de artérias do cérebro, com diminuição de fluxo cerebral. Sim. Então, assim, hoje a medicina, ela baseada em evidência, lógico, ela tem todas as ferramentas para nós amadurecermos ou envelhecermos muito bem. Legal. Fala um pouquinho sobre a trombose. O que é a trombose? Hoje foi até interessante que Cuidados com ela. Ver o meu amigo fazer defender o doutoramento dele, e ele fez um estudo a respeito de prevenção de trombose em pacientes que são submetidos à cirurgia. O que é a trombose? A trombose nada mais é do que o sangue virar gelatina dentro da artéria ou da veia, coagulado. Aquele sangue que é líquido e que flui por nosso encanamento, vamos dizer assim, a nossa circulação nada mais é do que encanamento, ele entope de repente por esse sangue que coagulou. Então, existem inúmeras causas para ter trombose. E a trombose é a segunda causa de mortalidade em pacientes oncológicos. Aonde eu quero chegar? Existe trombose nas artérias, que é o entupimento e a formação de coágulo na artéria para a circulação de repente. Você tem uma falta de circulação naquele membro, então fica gelado, fica pálido, dói a perna. E a trombose na veia. Então, isso é uma confusão muito grande, porque, assim, trombose pode ter nos dois encanamentos. Então, vamos já dividir aí, entendeu? Mas a trombose da veia venosa, que é onde o sangue volta pelo coração, ela é muito mais comum e também é muito mais perigosa. Por quê? Porque esse sangue, esse coágulo, ele pode parar no pulmão e causar uma embolia. Então, vamos lá. A trombose na perna, ela ocorre na veia profunda. E o que o paciente pode sentir? Do nada, ele pode sentir uma dor e um desconforto em uma das pernas. E essa perna pode inchar um pouco. Essa perna, ela fica estranha, de repente, tá? E ela pode, no idoso, ficar do nada inchada, dolorida, de repente, porque essa coagulação, essa cascata de coagulação muda, porque esse paciente pode estar com o começo de um câncer. Entendeu? Então, a trombose de veias no idoso e na maturidade pode ser um começo de um câncer, a gente tem que investigar. É um sinal Pode ser um sinal aí prévio. Sinal prévio muito comum. Óbvio, a trombose, por que ela acontece? Ou porque você fica com o sangue parado muito tempo, ou porque você tem um trauma em alguma veia, uma inflamação, que é uma tríade. Lembra? Tríade de Virchow na faculdade? Estase sanguínea, sangue parado, um trauma, um estresse ou um sangue grosso, uma tendência a ter sangue grosso, tá? O paciente que tem um começo de câncer, ele tem uma tendência a engrossar esse sangue. Pacientes jovens podem ter trombose também?
podem ter trombose. Em que situações? Existe uma alteração genética que chama trombofilia, que passa de pai para filho. Ela pode ser adquirida também ao longo do tempo, mas pode ser genética, que deixa esse sangue mais grosso que a população em geral. E esse fator de risco genético que ele já tem, por exemplo, a ficar parado muito tempo numa viagem de avião prolongada, pode dar trombose. Então, trombose é um coágulo que forma na veia profunda, do nada. Você já tocou, você já fez um gancho aqui, porque eu queria perguntar, porque toda vez que a gente fala em trombose, a gente escuta muito esse medo de pegar avião. A Carolina Dias, aqui, ela fez uma pergunta se qualquer pessoa pode ter trombose, mas acho que você já respondeu aí na sua explicação, acho que já deu para ela entender. Mas a questão do avião, tem esse medo, né? A pessoa teve trombose. Quais são os cuidados que ela vai ter depois? Ela vai ter que tomar um anticoagulante, vai ter que usar meia, ela pode viajar, não pode viajar? A pessoa teve uma trombose na veia dela, a perna ficou estranha, ela foi no médico e descobriu que ela teve trombose. A primeira coisa é ver a causa dessa trombose, tá? Causa da trombose. Então, assim, a gente investiga esse paciente. Esse paciente pede exame de sangue, descarta que ele tem algum câncer e também a gente descarta qual foi a causa, se foi provocada ou não provocada. Esse paciente, ele andou de avião, ele ficou muito tempo parado. Na pandemia, as pessoas ficavam paradas, entendeu? Ele ficava ou o dia inteiro sentado, ou o dia inteiro dentro de casa, as pessoas não andavam. Foi porque ela ficou muito tempo parada? Foi porque ela tomou um avião e ficou no avião, entrou no avião, sentou no avião e parou lá no destino, não bebeu água, não caminhou, entendeu? Então, hoje, a gente consegue, principalmente, ir para duas linhas de raciocínio. Se essa trombose foi provocada por alguma coisa, a cirurgia, que é um trauma, uma imobilização, um gesso, uma viagem de avião, ou se ela foi do nada, espontânea. Que, no fundo, esse do nada pode ter uma causa escondida ali, camuflada, que pode ser um câncer. Tá? Então, assim, é uma linha de raciocínio extensa, mas a gente consegue hoje definir o porquê que esse paciente teve a trombose. É a causa, a gente consegue falar qual foi a causa. Legal. Ô, Flá, e o paciente diabético, ele é um desafio maior? O paciente diabético, ele é um desafio para o cardiologista, para o nefrologista, para o clínico e para o oftalmologista. Para o oftalmo também. Porque o que acontece com o paciente diabético? Esse açúcar constante, alto, no sangue dele, passeando por todos esses órgãos, ele, com o passar do tempo, vai lesando. Ele vai... essas células, elas vão sofrendo, vamos dizer assim. E na parte vascular, o que acontece? Acontece um entupimento dos vasos de pequeno e médio calibre. Eles vão inflamando, eles vão entupindo e vai diminuindo a circulação. E aqui, o que acontece com o diabético na extremidade? Existe o famoso pé diabético. Se esse paciente machuca esse pé, que não tem uma circulação muito boa, há uma dificuldade de cicatrização e pode infeccionar. E essa infecção, ela pode proliferar, aumentar, e você pode correr o risco de perder alguns dedos, que é as famosas amputações do pé diabético. Então, assim, o diabetes, ele tem que ser tratado como uma doença multidisciplinar. Eu brinco que o diabetes é uma doença ingrata, porque o paciente não sente muita coisa. É uma doença que ela vai se instalando silenciosamente, vai progredindo, e a hora que o paciente vê, ele está com algumas complicações. E aí a gente consegue mudar também a trajetória dessa doença se tiver uma assistência muito boa. Que nem na oftalmologia vocês conseguem, através, né? Você pode falar melhor do que eu,
de uma avaliação da circulação auricular, deposição. O diabetes leva a muitos problemas na sua área também. Mas vamos voltar. Mas o grande problema é exatamente o que você falou. Quando já tem alguma coisa no olho, é uma complicação, porque a diabetes ela não é uma doença ocular, mas a complicação ocular ela é muito importante e o paciente tem que entender isso. A diabetes ele tem que tratar lá atrás, sempre, exatamente para não ter essa complicação. Seja ela na extremidade, né, o pé diabético, ou seja a retinopatia diabética, né? Então, quando ele já chega nessas complicações, é porque realmente a doença sistêmica ela já não está muito boa. E aí muitas vezes é ladeira abaixo. Então, tem que realmente tomar E o paciente cuidado. que tem na parte vascular, uma coisa muito importante são os cuidados básicos com os pés. Então, eu falo que assim, as coisas mais simples são as mais importantes. O paciente, ele tem... Isso serve para todo mundo. Ele sai do banho, ele tem que enxugar muito bem entre os dedos do pé. Ele pode usar até um secador, tá? Secar entre os dedos do pé para evitar aquela umidade e evitar a famosa frieira, né? Que é nada mais é do que um ambiente úmido propício para proliferação de fungos, porque essa pele entre os dedos do pé macerada e machucada, ela é um prato cheio para as bactérias entrarem e infeccionarem esse pé, tá? Então, no diabetes, isso é muito grave. Um paciente normal que não é diabético, se tiver uma frieira e ficar um tempo, não tem problema. Agora, o paciente diabético, que já não tem uma cicatrização boa, que já tem esses problemas de alto açúcar, é o ambiente propício. Então, enxugar muito bem os dedos do pé é fundamental. Sapato também. O paciente diabético ele não pode machucar os pés. E isso, todo paciente idoso, ele tem que prestar muito atenção nos cuidados das extremidades como um todo. Ele não pode se machucar, ele não pode se arranhar. E tem um detalhe do paciente diabético também, ele perde a sensibilidade com o passar dos anos. O açúcar afeta os nervos. Então ele tem uma neuropatia diabética. Então ele não pode sair. Eu já tive pacientes diabéticos que saíram na praia no asfalto quente e queimaram o pé, fizeram bolhas, infeccionaram e tiveram que ser internados e cuidados. Então, assim, cuidar dos pés é importantíssimo para todo mundo e mais para pacientes idosos e diabéticos é fundamental. Legal, super dica. Ô Flá, tem uma pessoa, acho que foi a Cláudia William, ela perguntou aqui se tem algum exame para detectar a trombose. Eu entendi. Qual o exame de trombose? Ou é o ultrassom, clínica, como você falou, que tem um inchaço, ultrassom vascular, ultrassom e tomografia, exames de imagem. O ultrassom vascular bem feito, ele detecta na hora se a paciente tem uma trombose ou não, seja ela arterial ou venosa. Hoje é o exame de primeira escolha para isso. Tá, legal. Boa. Flá, vamos falar um pouquinho de varizes aí, que eu acho que muita gente pergunta aqui no blog da Gold, quando a gente divulgou que ia falar com cirurgião vascular, já veio um monte de pergunta de varizes, é engraçado isso. Todo mundo vai ter varizes? Então, a gente saiu do quadrípede, né? Na evolução dos macacos, a gente andava de 4, aí em quatro patas, andava em cima de 4 patas, né? Andava. E a gente ficou ereto na evolução e ao ficar ereto, essa coluna de líquido e pressão sobrecarrega as nossas 2 pernas e extremidades, tá? Então, as varizes acometem as veias superficiais, não as veias profundas. Vamos deixar isso bem claro, porque às vezes há uma confusão. Tem muita gente que fala, minhas veias profundas, minhas veias internas estão com varizes. Não, são veias superficiais. A definição de varizes é uma dilatação permanente maior que 3 milímetros de uma veia superficial
que vai ficando tortuosa com o passar do tempo. Então, quem tem varizes? Tá. Por a gente, historicamente, evolutivamente, ficar em pé, 30% das pessoas têm varizes. Então, muita gente tem essas dilatações com o passar dos anos. Elas vão aumentando progressivamente. E o que acontece? As nossas veias, elas têm válvulas, como se fossem portinhas. A musculatura comprime esse sistema de veias, a válvula abre, o sangue sobe e para na outra válvula. A gente tem válvulas a cada 3 centímetros. Então, você vai andando, abre a válvula, o sangue sobe e para, sobe e para. O que acontece com as varizes? Essa parede desse encanamento vai ficando elástico e mole, deficitário com o passar da idade e com o tempo, e as válvulas vão se separando. Quando elas se separam, o sangue sobe e desce e fica parado na perna. Esse sangue parado na perna causa uma dilatação das outras veias vizinhas, e isso vai aumentando, a perna vai ficando inchada e o paciente vai sentindo peso, desconforto. No final do dia ele chega em casa, tem vontade de pôr a perna para cima, pode ter câimbras, e essa é uma doença crônica e evolutiva, vai evoluindo. E tem alguns fatores de risco que aumentam a presença de varizes ou não. Vamos voltar no peso. Obesidade. Obesidade faz uma pessoa ter mais varizes, aumentar varizes. Sedentarismo, musculatura da batata da perna fraca. Se você tem uma musculatura fraca, você não faz com que aquele sangue suba para cima para o pulmão, tá? Hormônio. 3 a cada 1 homem, 3 mulheres têm varizes. Então, a parte hormonal faz diferença no aparecimento de varizes. Múltiplas gravidez. Mulher que ficou grávida várias vezes, aumentou muito o peso na pelve, na bacia, o sangue ficava com dificuldade para voltar, ficava parado. Varizes. Então, varizes é uma dilatação das veias. Qual é o tratamento? Aí tem vários tratamentos. Sim. E sempre tem que tratar. Se o paciente tiver poucas varizes e for um paciente idoso, esse tratamento ele pode ser clínico. Se o paciente for jovem e tiver uma deficiência da veia, que é uma veia safena, que está muito doente, e isso vai evoluir muito rápido e vai trazer um prejuízo para ele, a gente trata antes. E esse tratamento pode ser cirúrgico, e pode ser com laser, sem laser. Mas o interessante é que todo paciente que tem varizes, ele precisa evitar inchaço na perna usando uma meia elástica de compressão. Fala um pouquinho. Na verdade, você até respondeu também. A Usha Castanho perguntou como prevenir varizes, mas exercício, né? Deixar a perna mais forte. Mas a varize tem um componente genético então também muito forte, tá? Que aí não dá pra gente prevenir. Se você tem pai e mãe com varizes, certamente você tem 50% de chance de ter varizes a mais do que a população. Então você tem que ficar atento a todos, não ganhar peso, não ser sedentário, que senão você pode ter isso mais rápido. Tá. Fala um pouquinho sobre o tratamento, porque assim, até então era só cirurgia, ficar tirando, mas tem laser também, né? Tem uns tratamentos novos, quer dizer, não sei se é tão novo assim, mas menos conhecidos, né? Então, vamos lá. O primeiro tratamento de varizes é associar uma meia elástica para aliviar os sintomas, porque às vezes o paciente tem cansaço, tem sintomas. Qualquer paciente pode usar uma meia elástica? Ele tem que ser avaliado por um cirurgião, porque pacientes que têm problema de circulação arterial, que é lá naquele outro encanamento, se o sangue não descer perfeitamente até o pé, ele não pode usar uma meia elástica que comprime um pouco, porque senão o sangue que já não chega
e aí não volta, vira uma confusão. Então, assim, a meia elástica, ela é indicada por um profissional médico. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque às vezes a pessoa acha que é só ir lá na farmácia, vou lá na farmácia, compro uma meia elástica e vou começar a usar. Se esse paciente for idoso, tem que tomar muito mais cuidado. É indicativo que ele vá ao médico, um cirurgião vascular, um angiologista, para avaliar a circulação dele e falar, olha, você pode usar essa meia elástica. Essa meia elástica é ideal para você. Então, o primeiro tratamento é meia elástica. Aí ele vai fazer um ultrassom e a gente vai ver como estão essas veias e como está a veia safena magna dele. A veia safena é uma veia que vai desde o tornozelo até a virilha, tá? E essa veia, se ela estiver doente, ela deixa muito sangue parado na perna. Então, a gente costuma, depois de uma avaliação precisa com ultrassom Doppler, saber se a gente vai retirar essa veia ou se a gente vai manter essa veia. E o tratamento dessa veia pode ser clássico, você indo lá, fazendo uma cirurgia, uma incisão, tirando todas essas veias, ou pode ser com laser. Deixa eu ver se eu tenho uma fibra aqui, aqui até tenho, aqui eu tô no consultório. Então, o que é o tratamento a laser? É nada mais do que você colocar essa fibra, é uma fibra ótica que vai disparar um laser, tem uma ponta, tá dando para ver? Aqui? Uma ponta de safira, então a gente funciona com ultrassom, vai e seca essa veia por dentro. Esse é o tratamento mais moderno. Por quê? Porque ele evita grandes cortes e evita que a veia seja retirada inteiramente, tá? Mas assim, esse tratamento é para todo mundo? Às vezes não. O ultrassom e a avaliação individual vai falar o que cada paciente merece. E aí existem também injeções de medicação dentro dessas veias, que é a famosa escleroterapia, que é tratar essas veias com medicamento para queimar e secar essa veia. E esse medicamento ele é transformado numa forma de espuma, tá? Espuma injeta, mas tudo que você injeta dentro do vaso, ele requer muito conhecimento, muita habilidade, porque essa medicação pode viajar. Então, o tratamento de varizes com espuma é um tratamento muito individualizado e ele tem algumas ressalvas. Mas o melhor tratamento é a cirurgia e a cirurgia por laser. É o melhor tratamento. Por laser, legal. Só para informar que a Carolina Dias, que ainda não teve sorteio, ele vai ser no final da live, aqui no final do bate-papo. Ô Flá, uma dúvida que pode parecer meio boba, mas eu ouvi aqui. Quando você tira a varize, você vai tirar aquele vazio, ele vai fazer falta? Não, porque 90% do sangue volta pelas veias profundas da perna. Aqueles vasinhos são dilatações, é um começo de microvarizes da pele, do subcutâneo. Ele mostra uma tendência a ter varizes, mas é um começo de doença. Às vezes essa doença ela não progride, não afeta umas veias de maior calibre, e você vai lá e trata aqueles vasinhos. Tratou aqueles vasinhos de forma eficaz, esses vasinhos não voltam mais. Agora, pode aparecer outros. Tá? Porque a minha outra dúvida é essa, se as varizes elas voltam. Não, elas não voltam. Ela pode aparecer outros vasinhos superficiais com problema. Ela não é que elas voltam, elas aparecem de novo. Tem uma veia, o paciente chega aqui cheio de varizes. A gente vai lá, faz aquela cirurgia delicada, tira todas essas varizes. Esse paciente tem 30 anos. 35, 37. As veias que estão lá, que não eram doentes, elas podem ficar doentes e começar a aumentar de tamanho. São novas varizes, entendeu? O que acontece é que às vezes o paciente acha que tem varizes, vai lá, trata e nunca mais vai ter. Não, é uma doença que a circulação dele das veias já tem uma tendência a ser elástica e ficar doente com o passar do tempo. É uma doença crônica e progressiva. Então, sempre
vai ter que cuidar. Perfeito. Não, legal. Porque começaram as controvérsias aqui. Dizem que voltam, é verdade. Não, Bom, a Flávia já explicou aqui. Os meus vasinhos Então, voltaram no mesmo lugar. Na verdade, pode ser alguns isso próximos pode ali, ou acontecer. até no mesmo lugar mesmo. Quando você tem Tá. vasinhos que você trata e eles voltam, o que, que acontece? Vamos pensar que nem uma árvore que tem os galhos, o tronco e a raiz. Às vezes, o diagnóstico ele não foi feito corretamente, porque a pessoa vai lá, tira só os galhos, nasce de novo. O certo era ter tirado o tronco e a raiz. Onde eu quero chegar? Às vezes, aqueles vasinhos são só a ponta do iceberg. Sua safena, a veia safena é doente e existem varizes conectando aqueles vasinhos na safena e o sangue volta por ali. E como a gente consegue ver isso? Com ultrassom e até com aparelho de realidade aumentada. Então, precisa um diagnóstico elaborado. Vasinhos não é tão simples assim. Tem gente, hoje tem muitas especialidades entrando em áreas estéticas. Vamos secar vasinho ali na clínica de estética. E às vezes a pessoa não tem esse conhecimento tão profundo. E aí ela vai lá, trata só os galinhos e não trata a base. Por isso que volta. Não vê o que está embaixo. Então, esse realmente eu vejo muito no consultório. Que trataram, eu tratei várias vezes, tal, não ficou bom. Aí eu vou lá, passo ultrassom, porque não tratou a veia mãe, não tratou o tronco. Aí trata o tronco e some e resolve. Isso é um grande problema. Um grande problema. Legal. Ô, Flá, uma dúvida minha aqui, que a gente escuta assim de colegas. Na verdade, existe uma importância do cirurgião vascular em outras especialidades cirúrgicas, né? Assim, sei lá, cirurgia de coluna, cirurgia, sei lá, cerebral. Eu já falando alguma besteira aqui. Mas eu acho que tem uma subespecialidade da cirurgia vascular que também ajuda, auxilia em outras especialidades cirúrgicas. Por exemplo, existem cirurgiões vasculares especialistas em realizarem acesso vascular para o cirurgião de coluna, o ortopedista ou neurocirurgião. Legal. Porque às vezes, para chegar aonde eles querem, existem vasos calibrosos que precisam ser isolados e retirados da frente. Cirurgia oncológica. O cirurgião vascular também vai lá ajudar um oncologista. Eu mesmo já ajudei várias vezes. Flávia, você consegue dissecar a cava? Que é uma veia enorme, que está perto de um tumor. A gente disseca. Transplante. No passado, hoje, com a evolução da medicina, existe uma formação técnica importante em que os cirurgiões que fazem transplante dominam essas técnicas de fazerem as anastomoses. Anastomose, para quem não sabe, é costurar uma veia na outra, emendar. Hoje eles dominam essa técnica, mas no passado quem fazia parte do transplante era o cirurgião vascular. Então existe uma interface. O cirurgião vascular ele já fez cirurgia geral 2 anos, então ele entende. Por exemplo, eu às vezes já ajudo, já aconteceu de eu estar no hospital há um tempo atrás como cirurgia vascular e um cirurgião geral ia fazer uma cirurgia, o amigo dele teve uma intercorrência, um acidente, ele já estava lá, o paciente anestesiado, não chegou, eu ajudei e a gente tem essa como cirurgia geral. Então, assim, ele faz uma interface muito grande. Então, a gente tem um entendimento do corpo humano, porque a gente é obrigado a estudar todo o corpo humano, né? Porque a circulação envolve tudo em outras... então, a gente tem um entendimento de outras áreas. O que me fez fazer cirurgia vascular. Eu falei, não tem muita rotina. Eu consigo fazer imagem, consigo fazer estética, consigo fazer consultório. Cirurgia. Mas aí também tem que estudar bastante, né? Não dá para ficar parado. Sim. Não pode parar. Teve uma pessoa que perguntou se a varize pode aposentar. Na verdade, acho que não a varize, né? Mas se o paciente tiver algum problema, sei lá, de caminhar, né? De algum problema que impeça ele de trabalhar, aí ele vai conseguir se aposentar. Mas o certo é ele tratar essa varizes para ele poder trabalhar. Isso seria o certo. Entendeu? Sim,
Perfeito. É isso aí. Vou falar, você falou lá atrás que ia falar sobre algumas profissões que a gente não levanta muito. Eu esqueci de perguntar lá. Então vamos voltar. Vamos voltar Existe um inchaço, que é o inchaço laboral, tá? O que é o inchaço laboral? É comprovado que pessoas que ficam sentadas mais que 6 horas ou em pé mais que 6 horas, as pernas começam a inchar. Então, uma vendedora de uma loja, uma pessoa que trabalha no computador o dia inteiro, hoje é muito comum, TI, pessoas que fazem atendimento telefônico, elas sentarem e não levantar. Isso causa um inchaço nas pernas. O correto é a cada 2 horas, uma pessoa que fica em pé direto ou sentada, ela tem que andar para... Não é só ela não ficar de pé. Não é só ficar de pé. Não, em pé muito tempo ou sentada muito tempo, incha a perna. Agora, para evitar esse inchaço, a cada 2 horas, o certo é ela andar um pouquinho, tá? E a pessoa que já sabe que vai trabalhar com isso, o certo seria ela usar uma meia elástica. Então, todo mundo deveria andar de meia elástica se tiver uma profissão com esses padrões. Sim. Então, minha dica é, quem trabalha muito sentado ou muito em pé, tem que levantar. E a minha dica é, bebam água também. Porque quando você bebe bastante água, você faz mais xixi e você consegue circular toda essa água que está sobrando ou inchando no seu corpo. Deu para entender? Ficou claro, mais ou menos? Então, Não, perfeito. Na verdade, eu ia pedir para você dar uma pincelada final com algumas dicas, mas você já está dando aí. Caminhar, usar meia elástica, caso tenha uma profissão que sente muito ou fique muito de pé, beber muita água. Da parte vascular, cuidado com manicure, pedicure, cortar as unhas do pé quadrado, não machucar essas unhas do pé, evitar de tirar muita cutícula, traumas podem causar infecções, porta de entrada para bactérias, que pode causar a famosa erisipela, que mexe nos linfáticos, tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Então, o cuidado com as unhas na parte vascular das extremidades, principalmente dos pés, é importante. Que mais? Vamos pensar. Já hidratar essa pele. A pele das extremidades também é muito importante, porque se você mantém a sua pele hidratada e com creme simples, hoje na indústria, com toda a tecnologia, a gente tem uma infinidade de cremes maravilhosos, tá? Os cremes mais simples hoje, o famoso, sei lá, Nivea, a Rosa Mosqueta, qualquer creme hoje, vaselina líquida, Vasenol, qualquer Monan, qualquer coisa, eles têm uma qualidade boa. Então, ele hidrata, manter essa pele hidratada, ela evita trauma da pele e infecção também. Então, caminhar, beber muito líquido, cuidar das unhas do pé, secar os pés, usar sapatos confortáveis que não tenham bolhas, uso de chinelo. Eu brinco que o nosso maior chinelo, né, que a gente exporta, chinelo Havaianas, é maravilhoso. Mas assim, tem que tomar cuidado, paciente idoso com chinelo havaiano pode machucar o pé. Então, assim, o chinelo havaiano ele é excelente, mas se começar a pegar no pé, tá proibido usar. Não, porque faz sentido, porque ainda que a gente tem também outros tipos de chinelo que não ficam com a borrachinha no meio, ele é superior, você encaixa o pé e você vai ter menos trauma, né? Interessante Interessante isso. Então, assim,
Existe. Legal. As pessoas, às vezes, elas ficam muito preocupadas em o que será que está acontecendo, fazer diagnóstico na medicina e esquecem das coisas básicas. Então, o básico, ele salva o homem. Então, vamos beber água, vamos fazer atividade física, menos é mais. O menos é mais. E alimentação, né? Alimentação também. Fundamental. Fundamental. Mas Legal, Flávio. Muito obrigado. Fiquei muito feliz aí com a nossa live aqui. O pessoal está elogiando bastante aqui. Eu estou tentando prestar atenção na câmera, que eu estou fazendo do iPad, estou no Instagram, tá dando para entender. Eu falei, onde que eu olho? É difícil, Também, às vezes, eu volto aqui, perco algumas coisas, mas... Aí vi agora, detesto a Havaiana. De exercício, alguém não gosta de Havaiana. A gente está fazendo a propaganda contra aqui. Alguém falou de exercício metabólico, eu confesso que eu não ouvi isso. Exercício metabólico, tem umas linhas, se for o que eu estou pensando, a pessoa... Existe uma linha, o fisioterapeuta, as pessoas andam fazendo um garroteamento dos membros, tá? Para causar uma parada de sangue e tentar um estresse metabólico e anabólico. Mas isso, cientificamente, os estudos estão em andamento. Não tem nenhum estudo muito grande que comprove que isso é eficaz. Tá? Então, perfeito. Tem que tomar cuidado. Mas tem até uns fisioterapeutas da Escola Paulista associados a um grupo de educação física, educadores físicos, que estão numa linha de estudo. Mas eu não tive acesso a resultados ainda. Bacana. Flá, muito obrigado. Eu estou muito feliz com a live. Mais uma vez, agradeço você de coração. Com certeza a gente vai voltar para falar. É que é muita informação, né? Porque assim, a cirurgia vascular é complexa, mas eu tentei dar uma pincelada para as pessoas entenderem as diferenças em que elas há. Por exemplo, no caso da trombose, tem nas duas circulações, mas que já deu para elas terem um entendimento do que acontece na cirurgia vascular. Não, sensacional. Acho que foi muito esclarecedor, com várias dicas aí. A de cuidar do pé. É engraçado, eu até falei com o ortopedista outra vez, você falou também da panturrilha, na outra live com o ortopedista. Eu tive uma lesão na panturrilha jogando tênis, eu nunca imaginei que eu tinha que fazer musculação para a panturrilha. Você fala, cara, e a panturrilha é um músculo igual a outra parte do nosso organismo. A panturrilha é o segundo coração do nosso corpo. Ela é fundamental. O primeiro está aqui no peito, o segundo são as batatas da nossa perna. Para voltar. Ela é muito importante. Mas eu fiquei muito feliz também, Rô. Eu acho que esse é um espaço enriquecedor. Como eu disse antes, a informação de qualidade. Você é uma pessoa muito séria. Eu te conheço há muitos anos. Como você falou, a gente estudou junto. E a internet, ela precisa de informações do seu nível. Então, fiquei muito lisonjeada com o convite. Espero ter enriquecido a sua live, a nossa live. Com certeza, ela vai ficar salva aí no Instagram da Golds também. Quem quiser, se quiser divulgar, se quiser fazer com que chegue a mais pessoas, quem não pôde assistir hoje, mas ela vai estar lá e a gente consegue ver sempre. Bacana. Flá, muito obrigado. Agora eu preciso fazer o sorteio. Se você quiser ficar aí, fica à vontade. Se você precisar sair por alguma coisa, mas não vai demorar, porque agora o sorteio virtual, então é rapidinho também. Mas eu só preciso ler as regras aqui para não ter problema. Mas fica à vontade se precisar sair. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, vou lá, porque eu tenho 4 crianças me esperando. Boa sorte aí para vocês. Um beijão. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau. Um beijão, Flá. Tchau. Então, vamos lá, pessoal. Como a gente já comentou aqui no começo da live, vai ser um sorteio de 2 medidores de pressão arterial. Eu vou ler aqui as regras para ficar bem claro. Um medidor vai ser para o sorteado, então uma pessoa vai ser sorteada e quem ele indicou, né, o Facebook lá da Golds ou o Instagram da Golds, também vai ganhar um.
Então, foi uma promoção feita do dia 20 de maio até o dia 21 de junho, onde a pessoa tinha que seguir, tinha que curtir o post da Gold Saúde Integrada e tinha que indicar um amigo ou um familiar. Então, essa pessoa vai ganhar um medidor de pressão e quem ele indicou também vai ganhar. Então, as regras, ele devia seguir o perfil do Instagram ou a página do Facebook da Gold Saúde Integrada, ele tinha que curtir o post, né, do sorteio, tinha que marcar um amigo, um familiar e, obviamente, não poderia ser um perfil fake, né, um robô. Então, tem que ser uma pessoa mesmo. Tá? Então, isso também foi avaliado. O sorteio foi feito pelo aplicativo App Sorteios. E, então, sorteio nível nacional. O frete vai ser pago pela Gold para entregar esse medidor de pressão. Tá? E valiam os comentários tanto do Instagram quanto do Facebook. Legal que isso foi uma campanha muito bacana, a gente ficou bastante feliz. Tá? Então, teve mais de 1.000 novos seguidores no Instagram, mais de 3.000 pessoas curtiram, né, essa campanha. Tiveram 16.000 comentários, sendo mais de 8.000 válidos. Então, foi uma campanha muito bacana. E esses novos seguidores da Gold, só para alertar vocês, né, a Gold já está aí há um tempo, a gente já vem fazendo as lives, a gente tem um blog, tem um Instagram, no Facebook, o aplicativo já está nas plataformas de iOS e do Android, então já pode entrar, testar, já está sendo testado lá em Niterói. Então, estamos com força total, tentando arrancar aí. Então, quanto mais gente participar, se engajar, vai ajudar bastante a gente, tá bom? Então, já estão me informando aqui quem foi o vencedor do sorteio. Se tiver aí participando da live, manda um oi, fala, comemora aí. O vencedor é a Márcia Galina. Márcia Galina foi a vencedora do sorteio dos 2 medidores de pressão arterial. Então, não sei se a Márcia está aqui assistindo hoje a live. Se estiver aí, Márcia Galina, apareça. E parabéns para você, parabéns por seguir a Gold, parabéns por indicar a Gold.